Vamos lá então, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Então Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. E aí vai acontecer o que nós vamos mostrar no vídeo agora. Bota o vídeo aí, por favor, Renan. Imagina a tua casa. Você seria Marta ou seria Maria? Olha lá. Jesus entrou na tua casa. Tá bom? Vamos imaginar Jesus entrando na tua casa. Aí olha esse videozinho aí. O Renan vai colocar, o Xande vai apagar as luzes. Olha só, tudo muito sincronizado. Jesus tinha amigas em Betânia e gostava de ir à casa delas. Maria, pertinho dele, o ouvia, mas Marta só ficava nas panelas. Maria, sai daí, vem me ajudar, sua preguiçosa. Eu não, Jesus tá aqui, quero ficar todo o tempo com ele. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou o teu melhor amigo. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou o teu melhor amigo. Jesus tinha amigas em Betânia e gostava de ir à casa delas. Maria, pertinho dele, o ouvia, mas Marta só ficava nas panelas. Maria, sai daí, vem me ajudar, sua preguiçosa. Eu não, Jesus tá aqui, quero ficar todo o tempo com ele. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou o teu melhor amigo. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou o teu melhor amigo. A gente tem tanto tempo para as coisas que a gente gosta, né? Pra passear, pra brincar, pra ver um desenho animado, pra ficar com os amigos. Mas tantas vezes a gente não tem tempo pra Jesus. Temos que ouvir as histórias da Bíblia, cantar músicas que falam de Jesus, fazer o culto em casa, ir pra igreja, orar. Tantas coisas pra gente sempre estar pertinho dele. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou o teu melhor amigo. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou o teu melhor amigo. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora eu vou mostrar para vocês a foto de Betânia e o local onde foi enterrado Lázaro. Por favor, Renan. Para você saber, se posicionar onde é que nós estamos falando. Aí, ó, é Betânia hoje, atualmente. Esse lugar aí, que antigamente Jesus passeava, andava por aí, conhecida como a cidade dos pobres. Aí é Betânia, onde nós vamos falar. A casa de Marta e Maria era aí nesse povoado. E aí é onde está a tumba de Lázaro, segundo os teólogos, aí onde foi enterrado Lázaro. Amém? Então, tá bom, era só isso que eu queria mostrar para vocês, para começar a ministrar a palavra. Jesus volta da sua jornada após ter contado a parábola do bom samaritano. Ele se dirige a Betânia e ele é recebido por Marta e Maria. Só que quando Jesus entrou na casa, existia duas irmãs e cada uma delas tinha uma visão espiritual. Por que isso?
Muitas pessoas criticam Marta, porém, Marta, ela seguia o ensinamento judaico. O ensinamento judaico diz, os rabinos ensinavam, o Talmud, afirmando que quando um profeta entrasse na casa, a mulher deveria servir o profeta. Então Marta, ela estava preocupada com a religiosidade, porque ela tinha o ensino do Talmud, da lei judaica. Então quando o profeta entrou na casa, ela começou, não, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que arrumar as coisas para ele, eu tenho que organizar tudo, porque Jesus está aqui, Jesus é um profeta. Marta também era amiga de Jesus e Marta também tinha fé. Nós não podemos tirar isso e falar, não, porque Marta, não. Só que Marta, ela tinha uma visão de receber um discípulo. Então diz assim o Talmud, eu vou ler, que diz, qualquer que receber em sua casa um discípulo dos sábios, alimentando, dando-lhe de beber e oferecendo-lhe seus bens, realizará uma obra tão boa como se estivesse ofertando um sacrifício diário. Talmud judaico. Ou seja, Marta, conhecendo a palavra judaica, ela pensava, eu vou cuidar bem do Senhor, eu vou tratar bem Jesus, porque eu vou estar fazendo a vontade de Deus segundo a lei judaica. Só que Maria, ela já estava num outro nível espiritual. Maria já estava no nível de adoração. Maria, ela já saía da parte religiosa e ela entrou na adoração. Não significa que Maria ia deixar a casa desarrumada, as louças sujas, bagunçada, não. Mas o que aconteceu? Jesus entrou na casa dela. O próprio Deus entrou na casa dela. Então, quando o próprio Deus entra na tua casa, você para de lavar louça, você para de arrumar as coisas e você vai ter uma intimidade com Ele. Você vai falar com Jesus, você vai conversar com Ele, você vai orar, você vai clamar. E Marta não estava entendendo o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Quando eu vejo duas irmãs, eu sempre falo, né? Eu vejo a Irma e a Zilda. Para mim eu falo, é Marta e Maria. Eu vejo a Miriam Thier e a Márcia Thier. Eu falo Marta e Maria. Porque é assim que a gente funciona. Só que presta atenção que eu vou falar para vocês entenderem. Por exemplo, eu falo da Miriam e da Márcia. Tem dia que uma é Marta e a outra é Maria. Tem dia que uma é Maria e a outra é Marta. A Zilda e a Irma. Tem dia que uma é Marta e a outra é Maria. Por quê? Porque nós mudamos conforme o dia. Tem dia que você está mais para Marta. Tem dia que você está mais para Maria. Você não é todo dia Maria e não é todo dia Marta. Compreendeu? Por quê? Tem dias que você está espiritual. Tudo é glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem dia, meu querido, que você está que nem Marta. Né? Não é só lavar a louça, não. É outras coisinhas mais. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nós temos que entender que nós vamos praticando diariamente, nós vamos buscando a face de Deus diariamente e nós vamos transformando a gente mesmo. Mas não quer dizer que você vai ser 24 horas, 7 dias por semana Maria. E nem você vai ser 24 horas, 7 dias por semana Marta, porque você é carne e osso. Nós temos lutas e dificuldades. Se você falar, não, pastor, eu sou 24 horas Maria, então seu lugar não é aqui, você já devia ter sido arrebatado. Não, pastor, eu só sou Marta. Também não é bom. Mas nós temos o quê? Um equilíbrio. Porque é isso que Jesus quer, que a gente conheça o nosso equilíbrio. Marta, ela andava distraída. Coloca o versículo 40 de Lucas 10. Olha o que a Bíblia diz. Marta estava inquieta, ocupada, com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Então Jesus entrou na casa e Marta estava preocupada em limpar as panelas. Só quem estava dentro da casa dela era o próprio Deus.
E Maria, ela estava acreditando na graça de Jesus. E Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, que não vai ser tirada dela. Coloca na sequência, o 41, 42. Aí o Senhor falou para Marta, orientou-lhe o Senhor, Marta, Marta, 2 vezes, Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Quando nós somos Marta, a gente fica preocupado com tudo. Os homens também têm homem Marta, viu? Tem homem Maria. Na maneira de ser, né? Tudo preocupado. Preocupado com isso, preocupado com aquilo, você é Marta. Ah, eu não sei se eu vou pagar a conta, eu não sei se isso, eu não vou dizimar porque não vai ter dinheiro para isso, eu não vou ofertar porque não tem... Você está preocupado com tanta coisa, você é uma Marta. Você tem que, quando você é Maria, quando você mergulha no Espírito. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu o melhor de todas. E esta não lhe será tirada. Ou seja, a causa que Maria escolheu foi se ajoelhar aos pés de Cristo. Você está com um problema na tua casa? Se transforma em Maria. Se ajoelha aos pés de Cristo. Maria conseguiu compreender o amor de Deus. O amor de Deus estava diante dela. E Maria falou, meu Deus, eu estou aqui do lado de Jesus Cristo. E a minha irmã está lá querendo limpar a panela, arear a panela. Quando Jesus se apresenta para você, o próprio Criador, você tem que, o Lucas abriu, né, o culto falando sobre isso, sobre a oração. Você tem que falar com Ele, conversar, uma conversa entre amigos. Ele é o Rei do Universo, igreja. E Maria não se conteve, Maria foi lá, abraçou Jesus e começou a conversar com Jesus. Presta atenção, coloca João 8,56. Olha o privilégio que teve Maria e Marta. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele o viu e ficou feliz. A palavra de Deus diz que até Abraão, Moisés, Isaac e Jacó desejaram muito ter tido chance de estarem com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não tiveram. Ele queria ter um encontro com Jesus, com Deus. Mas, pelo contrário, quem viu? Maria e Marta entrou na casa. Entrou na casa deles. Quando Jesus aparecer na tua casa, o que você vai falar para ele? Betânia era um local de pobres. Betânia era um local que ninguém queria ir lá. Betânia era um lugar de gente muito pobre, muito necessitada. Mas Jesus entrou na casa de Marta e de Maria em Betânia. Por isso, você não pode ficar achando que você é menor, que a tua casa não é digna de receber Jesus, que a tua família não é digna de falar com Jesus, que você é isso, que você é aquilo. Não, porque Jesus, ele entra na casa e abre a porta para ele. Se você abrir a tua porta, você pode morar numa mansão, quando você pode morar numa casa mais simples de todas. Que Jesus vai entrar, vai falar assim, não, essa casa é minha, porque o amor de Jesus supera todas as coisas. O amor de Jesus supera. Quando ele entra na tua casa, ele transforma tudo. E Maria, entendendo isso, quando Jesus entrou na casa dela, ela largou tudo para ir lá, ficar aos pés do Pai, aos pés do Senhor. Como é que nós ficamos aos pés do Senhor hoje, na atualidade? Toda vez que você busca a palavra de Deus, você faz lá todo dia de manhã, você pega a Bíblia, você lê a palavra de Deus. Você faz uma devocional, está aos pés de Cristo. Toda vez que você fala, não, eu vou, olha, domingo, 5:30 da tarde, tanta coisa, mas eu vou largar tudo porque eu vou para a escola bíblica. Você
está aos pés de Cristo. Toda vez que você vai ter o jogo de futebol que você mais gosta, mas você fala, não, eu vou para a igreja porque eu sou Maria. Se você ficar vendo o jogo lá, você é Marta. Você fala assim, poxa, mas eu prefiro ficar aqui vendo tantas coisas. Toda vez que você tem alguma atividade na igreja, chega um parente na tua casa, ou você combina alguma coisa, exatamente no dia do culto. Marta. Porque o teu coração não está em adorar a Deus. Às vezes você precisa ir por uma questão de social, familiar, não sei. Mas quando você, eu não sei se aconteceu isso com você, de você ter que sair, de não vir para o culto, não vir para o trabalho da igreja, mas você é forçado por algum motivo a ir fazer o papel de Marta. E você fica lá, e você, mas eu sou Maria, eu queria estar lá. Mas você está ali, né? Oi, tudo bem? Você sabe, você percebe que o teu coração é para estar com Jesus. Então hoje, tem como você saber se você está vivendo períodos de Marta ou de Maria? Se você está lavando louça enquanto Jesus está trabalhando ao favor, ou se você está abraçado aos pés de Cristo? O que você quer para a tua vida? Você tem que falar, não, Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Mas passa a semana inteira, você não abriu a Bíblia. Então você começa a perceber que você está vivendo um período martiano, não um período mariano. Se você está vivendo isso hoje, o que a palavra que eu estou trazendo é para trazer ao teu coração, para você mudar isso. E às vezes você não entende, a minha vida não vai para frente, muitos problemas, mas o Senhor está esperando você ir aos pés dEle. Mas você vive como Marta, preocupado com a conta que vai pagar, preocupado com o teu filho na escola, preocupado com tanta coisa. Você pode ter essa preocupação, que é normal, mas você tem que estar no nível espiritual acima. Porque quando você está no nível espiritual acima, você não faz besteira, você não faz dívida que você não pode pagar. Você não entra em lutas que não é para você entrar. Porque o teu lado Maria começa a controlar o teu lado Marta e dá um equilíbrio para você. Quando você é muito Marta, você faz um monte de coisas sem a presença do Espírito Santo. Depois você se arrepende. Aí você não consegue entrar no nível de Maria, porque as preocupações te levam a esquecer o nível espiritual. Porque você deu mais valor para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. E aí você fala que Deus não gosta de você, Deus não me ama, tudo dá errado para mim. Não é que tudo dá errado para você, é que você faz tudo errado. Agora, quando você fala, não, Senhor, eu quero equilibrar a minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha casa hoje, que o Senhor venha a organizar a minha vida. Irmão, quem não quer andar com carro bom? Quem não quer andar e ter casa boa? Quem não quer ter roupa boa? Todo mundo quer. Só que você tem que saber o tempo certo das coisas. Para que você não enche de preocupação. O pessoal até brinca, né? O cartão de crédito vai chegar a fatura. Marta. Porque ele compra um monte de coisa. Aquele irmão é Marta. Comprar e comprando. Só que uma hora a conta chega. Uma hora vai chegar a conta. E aí você esquece do lado espiritual. Porque você está preocupado com as coisas do mundo. Com as coisas da matéria. E não está orando. Esse é o nosso lavar a louça. Então você pensa, não, mas quando eu estou lá lavando a louça, eu ouço louvor. Mas hoje, a nossa visão de quando Jesus entra na nossa casa é outra. Não é essa louça. A nossa louça são muitas distrações. Nós enchemos a nossa vida de distrações. E depois nós esquecemos das coisas de Deus. Puxa, eu esqueci que hoje tinha escola bíblica. Eu esqueci que tinha ensaio do louvor. Eu esqueci que hoje ia ter culto. Mas lembrou do jogo. Lembrou de um monte de coisa.
Você não esquece a data da academia, você não esquece a data disso, a data daquilo. Mas da igreja, eu esqueci. Marta, esqueci. Amém? Então, o que eu quero que você entenda? Oséias 6,6. Entenda isso. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Quando você sai muito do lado de Marta e vai para Maria, Deus quer isso aqui, ó. Afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifício, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais do que ofertas de holocausto. O que Deus quer do Nelson, da Carol, do Rubi, da Lu, da Irma, da Chau, da Meg, de nós, você coloca teu nome aí. Ele quer que nós entendamos a pessoa dele. Ele quer que você tenha o conhecimento dele. E como é que você vai conhecer a Deus? Você conhece a Deus quando você mergulha na palavra dele, quando você busca as coisas dele, quando você começa a adorar a ele. Não religião, presta atenção. Eu não quero holocaustos e nem sacrifícios. Eu quero que você me conheça no detalhe, que você tenha entendimento de mim. O que a religião é? A religião é chata, a religião é enfadonha, a religião é cheia de pormenores, de detalhes, a religião cansa. O que é a religião? Religião é tudo aquilo que o homem coloca para você fazer, porque se você não fizer, você não entra no céu. Não pode cortar o cabelo, não pode usar barba, não pode fazer chapinha. Aí tem até uma doida, não pode fazer chapinha, irmão. O Lucas me mostrou um vídeo que eu comecei a dar risada. Não pode fazer a depilagem, porque isso é pecado. Você tem que entrar no céu com os pelos. Você acha que Deus está contando os pelos que você tem? Isso é religião. Você não pode isso, você não pode aquilo. Eu já vi o testemunho de uma irmã que foi convidada na igreja para louvar. Ela louvava muito bem. Eu estava nesse dia na vigília. Fui embora. A hora que ela foi subir para louvar, ela estava com uma sandália que... Sabe aquela sandália que as mulheres usam, que tem umas tirinhas que fica no tornozelo? A mulher foi lá e falou, aqui você não sobe. Ela falou, mas por quê, mãe? Eu fui convidada para louvar. Com essa sandália você não sobe. Essa sandália é do capeta. Fiquei olhando assim, eu estava perto. Falei, vou embora. Religião. Tem muita gente que vai subir lá de acordo com a religiosidade, mas não tem a unção e não tem a vida em santidade que às vezes a irmã tinha. A religião, ela te trava. A religião fala que você só pode pregar de terno e de gravata. Eu uma vez estive numa igreja e aí o pastor não pôde ir. Quem vai pregar? O pastor Nelson. Só que eu estava sem gravata. Irmãos, foi uma correria para trás de uma gravata. Acharam uma gravata num velhinho lá e me colocaram a gravata. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. O Lucas, acho que lembra. Falei, subi no púlpito com aquela gravata. Gravata, como era o nome do irmão mesmo? Já falecido, né? O irmão... esqueci o nome do irmão. Aí eu subi com aquela gravata. Falei, Jesus, tem misericórdia. Pastor Nelson, você vai pregar, mas precisa achar a gravata. Aí foi na casa do caseiro lá, acharam uma gravata, enfiaram em minha gravata. Prega, pastor Nelson. Aleluia. Agora, o que tem a ver, irmãos? O irmão Severino. O que tem a ver a gravata, irmãos? Nada. Mas a religiosidade, ela impõe coisas. O Bruno Bétega, por exemplo, ele não entraria nas igrejas, em certas igrejas, porque não pode usar barba. Porque é pecado usar barba. Não pode usar costeleta. Isso é chato, é enfadonho. Agora, isso é problema de Marta, não de Maria. Marta
Marta começa a achar um monte de coisa para distrair você. Maria, ela quer se adorar, adora. Então você começa a entender, puxa vida, Senhor, eu estou me distraindo. Jesus quer que você conheça Ele. Conhecer a Jesus, você pode conhecer Ele de barba, sem barba, irmão. Você pode conhecer Jesus pelo teu coração, pela tua alma. Você pode entrar no rego da graça de Deus, na vontade de Deus, quando você fala, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. Jesus não vai olhar para você e falar assim, coloca a gravata, tira a barba, senão não vou me apresentar a você. Você acha que Jesus falaria isso para alguém? Por quê? Porque Ele está olhando o teu coração. Ele está olhando a tua alma. Eu quero que você entenda uma coisa. No trato com o próximo, pensa no próximo. Lembra que eu falei do próximo? Eu vou pegar algum próximo. Você vai. Chega aqui. Venha, Devair. Vamos trabalhar para a obra. Você conhece alguém? Conheci o Devair hoje. Venha cá, meu próximo. Paz do Senhor, irmão. Amém, irmão? Ô, glória, irmão. Paz. Da igreja também? Aleluia. Olha aí. Conheci agora, Devair. Ele é o meu? Próximo. Quando você conhece alguém, se você é Marta ou Maria, você vai saber. Digamos que o Devair está triste, está chateado. Se você é Maria, você não vai ficar julgando ele. Você vai orar por ele. Você vai clamar pela vida dele. Porque você não sabe as circunstâncias da tristeza dele. Se você é Marta, você vai começar a querer saber o que aconteceu, irmão. Sério, irmão? Meu Deus. Você começa a se distrair. Começa a querer tirar dele problemas e dificuldades. E começa a julgar a situação dele. Porque você é Marta. Você quer fazer fofoca. Você quer falar para o outro. Ah, irmão Devair está com problema, viu? É verdade. Mas se você é Maria, você fala, irmão, olha, eu não sei o que está acontecendo não, mas o Senhor Jesus, nas minhas orações, Ele vai entrar na tua causa, Ele vai operar um grande milagre na tua vida. Isso é o encontro de Jesus com Maria nos dias atuais. É você saber o problema da pessoa, não precisa falar para ninguém. Olha, irmão, Deus me tocou no coração, você está precisando de uma ajuda? Vou te ajudar. Vou te ajudar. Ninguém precisa saber. Vou ofertar na tua vida. Vou te abençoar. É você ser Maria nos dias atuais. Não é simplesmente ficar acusando, olhando, tentando tirar conclusões. Quando você está nessa situação de Marta, você está distraído com um monte de coisa. Obrigado, viu, Devair? Agora vai ficar até melhor. Aplauda o Senhor pela vida do Devair. Ô, glória! Amém? Então, você começa a ter uma santa percepção do irmão. Você começa a olhar para o irmão em perfeita comunhão. Quando você está na fase de Maria, você começa a olhar para o irmão em perfeita comunhão. Porque você aproveita a ilustre presença do Espírito Santo. A ilustre presença do Espírito Santo que nós aprendemos hoje na escola bíblica, que veio para nós em Atos 2, quando iniciou a igreja, é que quando você tem Maria trabalhando, esse chamado de Maria com Marta na tua vida. É quando você larga as distrações, é quando você larga as loucuras da vida, e Jesus entrou na tua casa, e Maria, ela se ajoelhou na frente de Jesus e falou, eu quero Jesus. E Marta distraída. Marta era uma mulher abençoada também, mas ela estava distraída.
E ela falou para Jesus, Jesus, chama Maria para me ajudar a lavar a louça. Jesus falou, Maria entendeu o melhor. Ela está fazendo o melhor, porque é isso que ela está fazendo. Ficou registrado, irmãos, para a glória de Deus. Tem coisas que você vai fazer hoje que vai ficar registrado na tua história. Tem coisas que você vai passar dessa vida e vão lembrar. Puxa vida, olha, lembra do testemunho daquela irmã? Lembra do que aquele irmão fez? Lembra do que o pastor fez? Lembra do que a pastora fez? Que bênção que foi na minha vida. Você tem que deixar um legado. Quando você é Maria, você deixa um legado. Você deixa um legado para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, até para os idosos, porque vão sempre se lembrar dos atos proféticos, do que o Espírito Santo usou você para fazer. Do que o Espírito Santo usou você. A pastora Lu, ela trabalhava numa empresa e ela dava treinamento naquela empresa. E um dia, terminou um curso e um jovem, um rapaz, aluno dela, entregou uma Bíblia para ela. Até hoje a gente lembra desse rapaz. Por quê? Porque ele foi usado por Deus. A pastora nunca mais viu esse rapaz, mas ele deixou um legado, uma história. Eu quero que você comece a aprender que você precisa deixar um legado, uma história para a glória de Deus. Para as pessoas não esquecerem de você. Porque você é verdadeiramente filho e filha do Deus vivo, do Deus Altíssimo. O tempo de oferecer o holocausto já passou, irmãos. Você não precisa sacrificar mais nada. O sacrifício eterno já foi oferecido na cruz. Você é purificado e você é purificada pelo sangue de Jesus. Então você não precisa mais ficar se sacrificando. O que você precisa? Ter entendimento que você precisa entrar na graça de Deus. Que você precisa entender que você conhece a palavra. A Bíblia diz que aqueles que conhecem a palavra serão mais cobrados do que aqueles que não conhecem a palavra. Está na Bíblia. Então eu quero, para a gente encerrar essa palavra hoje aqui, daqui a pouco vamos para o louvor. Eu quero ler 2 versículos. Um versículo que está em Isaías 1,18. Porque aí vem o inimigo e fala assim, olha, você está cheio de pecado. Não tem como você ser Maria. Não tem como você ter intimidade com Jesus. A palavra diz assim, ó. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. É uma promessa de Yahvé, é uma promessa de Deus. E aí, João 1,7. Se, no entanto, agora Novo Testamento, falei do Velho, Novo. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A confissão de pecados e o perdão. 1 João 1,7. Nesta noite nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero impor as minhas mãos e as pessoas serem curadas. Eu quero profetizar na minha casa. O meu marido estará nos teus átrios. A minha mulher estará nos teus átrios. Os meus filhos te adorarão. Eu serei como Maria nessa situação. Eu terei, Senhor, a comunhão contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero estar próximo de ti. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero ser, meu Pai, um verdadeiro adorador. E eu quero que o Senhor me receba, Pai, na tua santa presença.
E você terá nesta noite todo esse ataque do inimigo, falando de pecado, falando que você não pode ser como Maria, falando que você não tem como ser abençoado ou abençoada, falando que você, isso, falando aquilo, e às vezes a gente entra no barulho do pai da mentira. Você vai ser completamente tomado pelo Espírito Santo. Você vai ser reavivado nesta noite. Você vai ser liberto e liberta nesta noite. Irmãos, o inimigo é tão sujo. Eu conheço pessoas que viveram o Evangelho. E aí começa a passar uma luta muito grande. Pessoas que ligam para mim, irmãos, não estou falando de coisa que eu ouvi falar. E a pessoa fala assim para mim: Pastor Nelson, eu estou em dúvida se Deus existe. Eu estou em dúvida porque minha vida nada acontece. Eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida, Senhor. Pessoas que falam isso, irmão. E aí o pastor vem com aquela palavra e a pessoa pede perdão para Deus e fala: ah, Senhor, como eu estava longe, como eu estava distraído, distraída. Talvez nesta noite você está passando por alguma dificuldade, por alguma distração. Talvez é um vizinho, um amigo, o teu negócio, a tua empresa, o teu casamento. Tantas distrações que tem, irmãos, que o inimigo coloca. Talvez alguma coisa muito específica da tua vida que está te colocando como Marta. Qual era a distração de Marta? A louça suja. A louça suja. Talvez homens se distraem muito com o carro, é o carro. Os jovens hoje é o celular. Qual é a tua distração para você não ter intimidade com Jesus? Porque cada dia que passa, irmãos, o tempo vai aumentando e vai ter mais distração. Não vai diminuir as distrações, vai aumentar. O que o Senhor está falando? Você quer continuar distraído ou você quer ter um tempo comigo? Jesus não está proibindo você de usar o seu celular. Jesus não está te proibindo de você ter o teu carrinho lá, limpinho, arrumadinho, nem de ter tua casa limpinha e arrumadinha. Muito pelo contrário, Jesus quer que você seja ricamente abençoado, tenha a tua casa, tenha o teu celular, tenha o teu carro, tenha a tua roupinha, tudo arrumadinho. Mas Jesus quer que você tenha tempo para Ele também. Jesus quer que você seja como Maria, que largou a louça lá, e Marta preocupada em lavar a louça. Jesus falou: olha, Marta, Maria está aqui aproveitando melhor. Jesus está falando comigo e com você. Volte a fazer devocionais, leia a tua Bíblia. Não precisa ler a Bíblia inteira, irmão. Lê um versículo hoje, outro versículo amanhã. Coloca no celular, não tenho Bíblia, pastor, não gosto de andar com Bíblia. Tem no celular, tem no computador. Não se preocupe, tem no tablet, no iPod, no iPad, tem um monte de lugar. É só baixar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Coloca no áudio. Se você não gosta de ler, coloca no áudio. Eu não tenho desculpa. Você não tem desculpa. Tem um Cid Moreira que fez lá, maravilhoso. A voz dele falando, eu ouço. Coisa mais linda do mundo, Cid falando. Coisa linda, irmão. Então você baixa, e você começa a ouvir. Então não tem, não consigo ler, eu não sei ler, pastor. Não interessa, você sabe ouvir? Coloca o Cid lá, coloca outros caminhos. Em nome de Jesus, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Porque diz a palavra que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra dele. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Ou seja, se você não ouvir, você não vai ter. Você precisa ter fé. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hein? Aplauda o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Aleluia.